Estamos ao vivo a partir de agora com mais uma edição do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de fato. A gente segue com você comentando os principais assuntos da conjuntura política brasileira aqui no Brasil de fato, como toda semana. Eu sou a Nara Lacerda, vou apresentar o programa pela próxima hora, sigo com você e estou muito bem acompanhada, como sempre, meu colega de redação Igor Carvalho, repórter de política do Brasil de fato, está aqui conosco e vai comigo nessa jornada. Vamos nessa, Igor. Maravilhoso, mais uma semana, Nara Lacerda, semana quente na vida social e política desse país, e estará conosco depois de algum tempo. Eu já estava com saudade. Verdade. Estará conosco a economista, professora da Universidade do Rio de Janeiro, Juliane Furno, comentarista fixa desse programa. Oi, Ju, bom dia, tudo bem? Tivemos um probleminha técnico, Igor, mas daqui a pouquinho a Ju volta para falar com a gente. Você que está com a gente nos acompanhando já sabe que quem vai estar por aqui hoje para fazer comentários sobre o nosso tema no nosso podcast é a Ju Furno. Daqui a pouquinho ela vai estar conosco. Não se esqueça de que você pode acompanhar o 3x4 ao vivo em videocast e podcast. A gente está nas principais plataformas das redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, no Facebook e no X. Hoje também está acontecendo uma coisa muito importante. Igor, eu tô emocionadíssima, porque a gente está estreando hoje na nossa Rádio Brasil de fato, nossa Rádio FM, que tá no dial, tá no rádio para você ouvir no seu carro, na sua casa. Pois é, 98,9 FM para toda a grande São Paulo. Amigo, tem muita gente ouvindo a gente agora, que coisa ótima. Espetacular. Então você já sabe, né? Além das plataformas das redes sociais, a gente também tá a partir de agora, toda semana, no 98,9 FM para Grande São Paulo. E lá no brasildefato.com.br também dá para ouvir depois. O programa vai ficar lá e nas plataformas de streaming você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, enfim. Escolha a sua plataforma preferida. Vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Do que falaremos, Nara Lacerda? Pois é, com a recente greve dos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo, Igor, a gente resolveu trazer como tema hoje no podcast 3x4 esse debate que é um debate fundamental para a situação do trabalho no mundo todo, porque essas categorias se transformaram num símbolo de como está se encaminhando o mundo do trabalho hoje globalmente, com o uso das tecnologias, o que muita gente chama de uberização. A gente vai trazer outros termos aqui para explicar também o que é que aconteceu com o nosso capitalismo, que já não era fácil de lidar, para a gente chegar nesse nível de relação entre trabalhadores e trabalhadoras, plataformas, enfim, a ausência do que a gente costumava chamar de patrão antigamente, e o que é que isso representa, né? É muito vendido como a possibilidade de empreender, de não ter patrão, de ser independente, mas na verdade a gente tem visto que essas profissões precarizam direitos já conquistados. Então esse é o nosso tema aqui hoje, e a gente vai conversar sobre as diversas esferas que envolvem essa temática, aproveitando que nesta semana aqui no Brasil a categoria se reuniu para mostrar que também está muito atenta à precarização dessas jornadas e dessas atividades, Igor. Olha, Nara, hoje para comentar esse assunto nós temos aqui uma importantíssima contribuição de uma das lideranças mais importantes desse movimento, JR, que é também entregador e fundador da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo. JR, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Brasil de Fato, satisfação. Tá estreando aqui no rádio hoje, então é o seguinte, já vim com o pé direito, espero que eu traga muito sucesso para vocês aqui. Eu espero que muitos entregadores estejam nos escutando e te escutando agora no rádio. Boa, muito obrigado. É uma responsabilidade representar essa categoria. Tinha muita gente na rua, né? Tinha bastante, graças a Deus a gente conseguiu organizar bem essa greve. Aqui em São Paulo a gente ficamos responsáveis, né, pela capital especificamente, conseguimos reunir bastante pessoas, né? Conseguimos uma união, unificar, principalmente importante, esse break nacional, né? Não foi só em São Paulo, mas aqui a gente teve uma importância significativa, né? Eu fiquei muito feliz em fazer parte de tudo isso. Legal. E JR, gente, é JR,
Aqui vamos ajudar, é JR, não é Júnior, certo? JR Freitas. JR Freitas. JR, é o seguinte, para quem está nos escutando agora e acompanhou na rotina da cidade, en passant esse tema, viu a chamada no jornal, mas não entendeu bem, por que os entregadores foram às ruas? O que está em jogo? Quais são as pautas que vocês levaram para as ruas? As pautas foram mínima de 10, de 6,50, um aumento para R$ 10 a mínima, até 4 km. A mínima taxa por entrega. Isso, exatamente, por entrega, até 4 km. Após 4 km, um adicional de 2,50. E o que está acontecendo também são as entregas duplas e triplas. São entregas agrupadas, que não são pagos em valor integral. Ele paga uma entrega e você faz três. Ele paga uma entrega e paga uma porcentagem pequena sobre as outras entregas. Então ele agrupa 3 entregas, na verdade deveria estar pagando o valor integral das 3 entregas. Já é baixo. Imagina você diminuir ainda. E aí a gente está pedindo o fim disso. E os bikes também, que ficam o dia inteiro na rua fazendo 6 km, cara, é um absurdo. Então a gente está querendo reduzir para 3 km. Essa é uma das pautas mais importantes também para os bikes, porque realmente não dá para explorar essa maneira os entregadores de bike. Claro, uma dúvida, quando você fala eles estão agrupando 3 entregas, você está falando especificamente do iFood. Especificamente do iFood, né? Isso. Não é o empresário, o dono do restaurante, do bar, é o iFood. Isso, é porque é importante a gente colocar que parece que a greve é só contra o iFood, mas na verdade não é só contra o iFood. Certo. A gente está reivindicando contra todas as plataformas de aplicativo. Mas como o iFood tem hoje aproximadamente 87% das demandas aqui no delivery, é quase um monopólio. Claro. Então, grandes responsabilidades também tem que ter, né? Porque é ela que vai moldar o mercado e ela que está com essa situação na mão. Então a gente tem que dobrar a maior, para as outras se enquadrarem também. Tá certo. Eu vou aproveitar, então, agora restabelecido o sinal, chamar aqui novamente para esse papo a economista, professora da Universidade do Rio de Janeiro. Olha, Ju, eu falei 4 minutos aqui sobre o seu currículo, elogiei, aí você caiu, Ju. Então, Juliane Furno está aqui conosco depois de muito tempo. Bem-vinda, Ju. Olá, muito obrigada por relatar extensamente meu currículo. Depois eu vou ouvir o que você disse. Desculpa os problemas técnicos, mas uma alegria voltar e conversar aqui com o JR, que a gente já compartilhou uma mesa, é uma grande referência para mim. Nara, você que é uma grande referência, uma pessoa muito culta e estudada, é importante, faz muita diferença. Eu vejo alguns vídeos dela, algumas entrevistas dela também, acompanho ela. Obrigado pela participação aí junto com a gente. A Ju é incrível. Ju, então aproveitar, como que você viu, Ju, esse movimento essa semana? O JR estava contando pra gente aqui das bandeiras que os entregadores levaram às ruas, mais uma tentativa aí de pressionar a iFood, principalmente, as demais empresas do setor, para que eles deem condições justas, tanto de remuneração quanto de trabalho, para esses trabalhadores que estão na rua. Como que você vê esse movimento, Ju? Olha, eu vejo com bastante entusiasmo e fico muito feliz porque os entregadores estão desafiando uma ideia muito recorrente de que pautas sindicais, vamos dizer, né, da relação capital-trabalho, não teriam muito mais capacidade de construção frente às novas características da classe trabalhadora, né? Está muito dispersa, não ter mais um patrão, né, que consiga nominar e olhar, um individualismo muito grande das gerações futuras. Eu acho que isso mostra que existe um problema, na verdade, do sindicalismo tradicional, né, e as suas formas, mas existe muita disposição de construção de formas alternativas e impactantes de organização dos trabalhadores. Então, independentemente da forma de organização, a luta política, o instrumento da greve, a reivindicação, a identificação dos trabalhadores como classe e a realização de paradas e de manifestações, eu acho que isso reacende, né? Se reacende no Brasil, e eu fico muito, muito entusiasmada, assim. Eu acho que esse é o setor dinâmico da sociedade, que ali uma série de contradições, são jovens, na maioria pretos, empobrecidos, trabalham em jornadas extensivas de trabalho. Eu acho que esse é o sujeito dinâmico que a gente tem que dialogar e que tem condições de empurrar a luta política no país.
JR, eu queria conversar um pouco com você a respeito de algo que para a gente pode parecer óbvio, mas muita gente ainda não entende quais são as condições de trabalho da categoria. Por que que a categoria vai à rua? Por que que as exigências e as demandas existem? O que é que vocês enfrentam nas ruas hoje? Só pegando um ponto que a Ju falou aqui para nós, é importante eu deixar bem claro, é que essa movimentação realmente não teve nada a ver com o sindicato. Aqui na capital de São Paulo, aquele maior conglomerado que aconteceu ali na Praça Charles Miller, no Pacaembu, e foi em direção ao iFood, que foi uma organização histórica, ela foi feita por trabalhadores independentes, sem sindicato e sem partido político. A gente pegou, se reuniu em grupo de WhatsApp, fizemos vaquinha para conseguir aquele caminhão, para ter uma voz mais potente ali, sem sindicato, sem nada. A gente entende e jamais vamos querer diminuir a luta do sindicato. Mas eu também concordo quando ela fala que realmente existe uma falta de conexão entre o sindicato e os trabalhadores hoje em dia. Então é importante a gente deixar claro aqui que realmente a gente está numa organização independente. São Paulo aqui, capital, está independente e tudo aquilo foi de forma orgânica através dos trabalhadores. Tem mais de 15 lideranças envolvidas nesse trajeto. Então, a gente tem que entender que isso surge muito mais forte do que antes. Porque não tem um sindicato organizando. Isso é a revolta popular, é a revolta do trabalhador. Então, isso é bem específico, a gente deixar bem claro aqui que não tem partido político e nem sindicato. E JR, complementa, Nara. Não, eu queria só entender para que as pessoas que estão com a gente também entendam que condições são essas que vocês enfrentam hoje nas ruas, JR. Porque para muita gente é difícil entender por que vocês estão nas ruas e eu acho que é importante que essa manifestação que vem dos trabalhadores seja entendida também pela população, né? Sim, se você vê as condições de trabalho que a gente enfrenta hoje, são totalmente precárias. A gente não tem direito a absolutamente nada. É um novo modelo de trabalho e que contempla muito o trabalhador. A gente gosta desse novo modelo de trabalho porque existem alguns quesitos importantes como flexibilidade. Mas a gente entende que houve a precarização. A gente entende quando as pessoas vendem a abertura do mercado, a abertura da concorrência da mão de obra, a gente vê muitos especialistas falando que isso vai concorrer à mão de obra, vai valorizar a mão de obra, mas o que acontece com uma empresa como a iFood, tem 87% do monopólio? Ela faz o que ela quer, ou seja, ela não dá absolutamente nada. Então, houve uma tentativa do governo federal de regulamentação há um tempo atrás. Realmente tem muitos, principalmente influentes de esquerdas, que agora estão usando isso contra os próprios trabalhadores, que é um erro também fazer esse tipo de atitude, porque independente de ser, todo mundo conhece o meu aspecto político de esquerda, só que independente do meu aspecto político de esquerda, eu sou trabalhador. E isso está à frente de qualquer situação. Outras lideranças, eu nem sei que aspecto político eles são, mas para mim pouco importa, a gente está na rua junto, na luta, então existe realmente esse quesito. Então, influências de esquerdas que estão querendo usar isso agora contra o trabalhador é um erro, porque a gente tem que entender que o Ministério do Trabalho, na figura do Luiz Marinho, errou também na condição. Porque, infelizmente, como se enxerga hoje, o trabalhador não se sente representado pelos sindicatos. E quando foi chamada aquela mesa de negociação, chamaram os sindicatos porque eles têm o poder da caneta e o poder do papel, mas eles não têm uma conexão com a base. E é por isso que deu errado. Eu não sei se o poder público vai tomar essa discussão, mas é importante deixar claro aqui que sem a presença do real trabalhador, não vai acontecer novamente. Não cometam erro novamente. Legal. O JR, e aí me chama a atenção, e eu concordo contigo, acho que nós temos um problema hoje de conexão dos sindicatos com a classe trabalhadora, não se sente mais representada pelos sindicatos, acho natural que os entregadores olhem com desconfiança para esse tipo de representação. Mas aí me fica uma dúvida de tentar enxergar os desafios que são. Onde essa categoria passa a se organizar? De que forma essa categoria passa a responder, por exemplo, demandas que venham do Estado ou das próprias empresas? Se o iFood quiser falar com os entregadores hoje para entregar uma proposta, como é que vocês vão fazer para se organizar daqui para frente? Assim, a gente entende que essa manifestação é contra o iFood, mas também tem que pressionar o poder público. E a gente, independente de qualquer coisa, a gente vai se organizar na base, mas a gente precisa de um suporte do poder público. Quando a gente fala suporte, é o poder público servir ao trabalhador, e não ao contrário. Porque às vezes o poder público pode vir querer organizar com uma decisão de cima, e a decisão tem que vir de baixo. Agora sim, eu acho muito importante essa conexão do poder público, entender que agora a gente não tem essa organização, não tinha
Mas hoje a gente mostrou que temos essa organização. A gente fizemos, sem sindicato e sem partido político, uma reunião, 2 reuniões, se organizamos, chamamos Black, juntamos milhares de pessoas, certo? Tudo isso independente. Alugamos caminhão de som. Parecia uma estrutura sindical, não parecia? Parecia. Mas não era. Aham. Então, nós estamos se organizando e hoje em dia nós estamos colocando a cara a tapa realmente para mostrar que, olha, existe um novo modelo de trabalho, existe um novo modelo de organização também. Isso vai surgir naturalmente com a revolta da população. Então eu acredito que hoje a gente está aqui num momento importante de organização. Existe um grupo chamado Comando Nacional. Esse grupo Comando Nacional provavelmente agora vai ficar fixo. Esse Comando Nacional conecta o Brasil todo. E é de lá que a gente tira, pelo menos, as pautas principais da estrutura. Cada estado tem a sua complexidade. Nós entendemos que o sindicato tem a carta na mão. E só ele pode assinar. Mas isso aí é um problema que o governo vai ter que resolver. Porque agora as coisas estão mudando. E esse é o trabalho dele. Vai ser o sindicato de vocês. Com as regras Com as e a nossas forma regras. e os métodos de vocês. Não sei nem se vai ser chamado Claro, sindicato, porque lógico. não pode, mas um novo tipo de Claro, organização claro. que tem que dar poder para os Fundamental. trabalhadores Aham. é importante. Legal. Eu queria... Posso, Nara, Vai só... fundo. Eu acho que tem que fazer essa... quem quiser acompanhar esse bastidor, quem quiser acompanhar... eu sugiro que vá ao Brasil de fato e acompanhe o trabalho que a Gabriela Sim. Moncal tem feito já há 2 anos. Exatamente. Muito próxima do JR. Então, assim, siga o que a Gabriela Moncal tem escrito aqui no Brasil de Fato, que vai saber exatamente toda a trilha do que tem acontecido nesse percurso de luta dos entregadores. Ela é uma profissional da imprensa que realmente ela está conectada não só comigo, mas com todas as lideranças orgânicas e ela realmente consegue transmitir o máximo que a gente consegue passar para ela. Realmente Ótimo. o Brasil de Fato tem feito um bom trabalho nessa E questão. olha, um dos melhores textos jornalísticos que você vai ler, viu? Vou ter que fazer um elogio aqui, Igor. E eu vou aproveitar que a gente citou o iFood para trazer aqui uma nota que a plataforma mandou para a gente com alguns detalhes sobre tudo que a gente está debatendo aqui. Bom, inicialmente, a plataforma já diz que desde 2021 se dedica à criação de uma agenda sólida e permanente de diálogo com entregadores e entregadoras, parceiros e representantes da categoria. O JR vai ter oportunidade de falar se isso é verdade ou não daqui a pouco, mas tem mais, ó. Segundo a plataforma, atenta ao cenário econômico, estudando a viabilidade de reajuste para 2025, ela ressalta que nos últimos 3 anos os ganhos de entregadores e entregadoras foram aumentando de várias maneiras. JR, porque você está aqui, eu vou te passar esses índices. Ó. 2022, aumento do valor mínimo da rota em 13%. 2023, reajuste da taxa mínima em 8,3%, de acordo com a inflação do período. 2024, introdução de adicional de R$ 3,00 por entrega em rotas ocupadas, né? Agrupadas, né? Agrupadas, desculpe, obrigada, Igor. E aí a plataforma diz que o ganho bruto por hora trabalhada hoje dentro da plataforma, no iFood, que tem, vamos dizer, quase 90% do mercado, como o JR já trouxe aqui, é 4 vezes maior do que o ganho do salário mínimo hora nacional. Por que será que os trabalhadores têm que fazer tantas horas, então, mesmo assim? É uma equação que, para mim, não fecha. Você tem comentário, JR? Tenho sim. Essas porcentagens, quando se fala em valores, se eu não me engano, eu vi que uma foi de 59 centavos e as outras 2 de 50 centavos no aumento de cada taxa. Quando ele coloca, olha só a pegadinha que o iFood faz, quando ele coloca as rotas agrupadas num aumento de R$ 3,00, olha só para a população entender. Se 2 pessoas pedem uma entrega, essa entrega deveria pagar o preço coberto, vamos supor que R$ 6,50. 6,50 com 6,50 dá R$ 13,00. Ele agrupa essas rotas e paga R$ 8,50. Então, será que ele está aumentando ou ele está tirando do trabalhador? Ele está tirando do trabalhador. E essa é a pegadinha deles. E é por isso que a gente pede o fim das rotas agrupadas. Porque o justo, não importa se é o prédio vizinho. São 2 pedidos diferentes. Eles recebem de 2 clientes o valor integral, só que passa pela metade o valor para o trabalhador. Isso é injusto, isso não cabe para nós. E esse aumento é insignificante, porque se você puxar dos 10 anos que a gente vem trabalhando na precarização, isso aí não dá absolutamente nada. Tudo que aumenta nesse país é pneu, é combustível, é tudo. Se você for puxar real, não vale. E esse cálculo que eles fazem do ganho acima do salário mínimo é totalmente mentira, porque se você pegar
Eles colocam como horas trabalhadas. Eles consideram horas trabalhadas apenas quando você está com pedido. É. Sendo que, na verdade, quando você está logado e disponível ali, você já está trabalhando. Claro. Então, se você for pegar essas horas que você está disponível e trabalhando, é por isso que a gente fica 14 horas. Aí tem razão, a gente fica 14 horas para conseguir estar em rota pelo menos 6. Então, só que a gente está num desgaste tremendo. Óbvio. Então, se você pegar esses cálculos, é totalmente manipulado e errado. Eles sabem, eles abrem um diálogo. Você falou do diálogo. A gente não quer só o diálogo, a gente quer a solução. Porque diálogo eu posso ter com qualquer um. Claro. Mas e quem vai me trazer a solução? Solução, que é o problema, eles não trazem a solução. Então tá errado também quando eles falam que tem um diálogo. Ô Ju, queria te trazer aqui para essa questão. É muito triste, né? A gente vê que trabalhadores, uma nova profissão surge e nós temos hoje na sociedade, não apenas nessa categoria, mas em várias categorias, um certo descrédito com as organizações sindicais. Por que você acha que isso aconteceu e o que você acha que pode ser feito pelos sindicatos para recuperar um prestígio entre a classe trabalhadora? Eu acho que o sindicalismo, a estrutura sindical como a gente conhece, ela é uma estrutura que fez muito sentido para um determinado período de organização da vida social e econômica e do mercado de trabalho, que foi o período de exceção do capitalismo, diga-se de passagem. Né? A Nara começou dizendo: a gente parece que agora o capitalismo está mais selvagem, que a gente já não vê mais a figura do patrão, e a gente poderia dizer coisas tipo, parece que agora o capitalismo mudou e a sociedade salarial, a carteira de trabalho não existe mais. Na verdade, a gente, quando faz esse tipo de afirmação, costuma ter como referência o período de 1930 ali até 1980. Né? Então, parece que agora tudo mudou. Uhum. Na verdade, o que mudou, a exceção, era de 30 a 80. Agora o capitalismo voltou a ser como ele era. O normal do século XIX, do início do século XX, é um capitalismo sem direitos, a impossibilidade, a criminalização da organização sindical, a não regulamentação do trabalho, o não vínculo das relações, né, patrão-empregado. Então, o capitalismo agora está mostrando, na verdade, a sua verdadeira face. E o sindicalismo, que foi construído na época da sociedade salarial, que é corporativo, no sentido de que representa uma categoria e que tem uma estrutura bastante verticalizada, vamos dizer, envelhecida para as demandas e para os sujeitos dinâmicos atuais, ele não está conseguindo mais ser sujeito, né, portador de referência entre os trabalhadores. O sindicalismo vai precisar se reinventar, mas, em boa medida, o que a gente tem agora é uma forçação para concretizar, na verdade, o que era o desejo dos movimentos sindicais lá, que forjaram o novo sindicalismo, forjaram o Lula como uma referência na década de 70, que é derrotar a estrutura sindical que até hoje no Brasil a gente tem, é a estrutura sindical varguista, criada pelo governo Vargas, que é a estrutura sindical que institui o Ministério do Trabalho e o sindicato como as referências necessárias dos trabalhadores, né, derrotando a autonomia e a liberdade sindical. Então, o que o JR traz é um pouco a complexificação, ainda bem, de trabalhadores que estão organizados, fazem greve, fazem paralisação, têm uma pauta, mas que clamam por liberdade associativa. Não tem mais que ser aquele sindicato que tem a carta sindical que foi aceito no Ministério do Trabalho, o único porta-voz dos trabalhadores. O porta-voz tem que ser aquele que tem legitimidade real. Se é o comando de greve, é este comando que vai ser o sujeito representativo. Eu gostaria que as entidades sindicais se reconectassem com os trabalhadores. Mas, para isso, elas vão precisar, de fato, fazer sentido, vão precisar mudar a forma organizativa, precisar mudar a pauta política, precisar mudar o discurso, a forma de comunicação com a sociedade, e eu acho que é isso que os entregadores estão mostrando. É possível fazer luta sindical no Brasil, a revelia da estrutura sindical varguista, que até hoje não foi derrotada e que impede a pluralidade de organizações sindicais.
E ampliando essa foto para, né, globalmente, é interessante a gente perceber que, bom, se o capitalismo achou que ia inventar novas formas de exploração e não ia ter novas formas de resposta, se enganou redondamente, porque vai ter, e a gente está vendo que a organização de trabalhadores e trabalhadoras não vai morrer, ela existe e acabou, está nas ruas. A gente vai aproveitar, porque hoje a gente está em 4x4, na verdade, vamos trazer mais uma pessoa aqui, especialista nesse assunto para o nosso debate. A gente está na linha com a Ludmila Bilho, que é professora, colaboradora do programa de pós-graduação em Sociologia do IFISH da Unicamp e que pesquisa essa área dos trabalhadores e trabalhadoras por aplicativo. Ludmila, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu já quero emendar uma pergunta para a gente seguir com o nosso debate. Na sua avaliação, como é que a economia global chegou a esse ponto de expansão tão significativa do que a gente chama de uberização, pejotização? Quais são os fatores estruturais que estão por trás, que estão na raiz disso tudo que a gente está vendo agora, não só no Brasil, mas no planeta todo? Oi, Nara, oi, Igor, queria cumprimentar aí o JR, a Juliana, reencontrá-la aí, fazia tempo que não havia, todos os ouvintes. Então, eu queria começar pensando com vocês essa definição de uberização, né? E também levantar alguns aspectos que eu acho que são muito importantes quando a gente olha para a greve hoje, dos motoboys e dos entregadores de bicicleta, que a profissão dos motoboys não se iniciou com um aplicativo. A gente tem que escapar um pouco desse determinismo tecnológico, como se fossem plataformas digitais que inventaram uma profissão, né? Os motoboys nem são, na verdade, a maioria dos motoboys nem são jovens, né? São trabalhadores de mais de 30 anos, que estão na profissão há décadas. Muitas vezes a gente faz pesquisa, vê que os trabalhadores estão há mais de 6 anos, estão há mais de 10 anos nessa ocupação e foram vivenciando as transformações, né, do mundo do trabalho. E eles se tornam um emblema, né, dessas transformações, e não à toa, porque os motoboys, eles são sujeitos políticos organizados também há muitas décadas, né? Os motoboys estão na rua, eles estão convivendo, eles não são sujeitos isolados, né? Eles estão convivendo o tempo todo e se organizando e transitando por todas as dinâmicas sociais da cidade, né? Eles estão nos bairros de elite, eles vêm da periferia, eles transitam nos centros financeiros, não só de passagem, eles têm que entrar nos prédios, eles têm que enfrentar uma série de barreiras cotidianas, sociais, que são muito violentas, né? Eles têm que negociar com a polícia, eles têm que negociar com esses centros financeiros o tempo todo, né? Então, são sujeitos que estão na política, de alguma forma, estão se vendo como sujeitos políticos. A gente já via manifestações dos motoboys lá em 2010, antes da gente sequer ter a palavra uberização, né? Então, essa categoria, ela é historicamente uma categoria que se organiza politicamente, né? Isso posto, isso que a gente está chamando de uberização, a gente também tem que ter cuidado para não falar assim, é trabalho por aplicativo ou por plataforma. Nós aqui estamos numa plataforma, né? A plataforma está atravessando toda a nossa vida. O que mudou são as formas de organização e controle do trabalho que estão sendo potencializadas por esse meio tecnológico que é a plataforma digital, né? Mas, na verdade, quando a gente falar de uberização, nós temos que entender que nós estamos falando de novas formas de monopolização, né? Então, não é simplesmente a plataforma, é a possibilidade de empresas como a Uber, como a iFood, como o Rappi, né? Em poucos anos, eu pesquisava os motoboys já em 2010, né? Eu vi a transformação gigantesca das formas de organização e controle do trabalho que aconteceram assim em 5 anos, e não é porque agora tem aplicativo, né? É porque essas empresas têm uma atitude monopolista altamente bem sucedida, né? E elas transformam as relações de trabalho. Aí, Nara, respondendo mais diretamente a sua questão, por isso que a gente tem que entender a uberização num palco, numa esteira, né? Que não é evolutiva, são várias ramificações que
que vão se articulando e combinando, né, de mudanças nas formas de subordinação, controle e gerenciamento do trabalho. E o que a gente viu nas últimas décadas, né, e aí tem a ver com isso que a Ju falou, desse período de exceção capitalista aí que durou uns 50 anos, né, aí é uma outra discussão, mas enfim, a gente sabe que a partir dos anos 90, os anos 80, nós vamos ver uma intensificação das formas de transferência de riscos e custos para os trabalhadores e de retirada das proteções sociais, que a gente também tem que lembrar aqui no Brasil, foram constituídas pelo ONUMÚTIO, né? Elas sempre abarcaram 50% aí da população que teve acesso à CLT, e talvez o JR possa falar para a gente sobre isso, o que também não garantiu, a CLT ela não garantiu plenamente uma estabilidade, remuneração justa, ela também é problemática no Brasil, né? Mas o que a gente vê desde a década de 90 são mecanismos e formas que vão se alastrando de forma muito, muito robusta, muito bem instituída, né, de transferência de riscos, de custos, de rebaixamento da do valor da força de trabalho, né? E o que está no centro da uberização é isso que o JR falou, né? Eu estou há 14 horas na rua, mas eu sou remunerado por 6, né? Eu vou concluir com isso depois, eu sei, a gente fala mais para eu não me estender muito aqui. Mas o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que ele se tornou um trabalhador sob demanda. Esse é o grande elemento da uberização, né? Você tem um trabalhador que foi reduzido à força de trabalho. Ele está disponível na rua e ele só é utilizado quando necessário, de acordo com as determinações da empresa, né? Então, ele se tornou um fator de produção e a reprodução social dele, a sobrevivência, o quanto ele ganha, agora é responsabilidade dele. Aí a gente chama ele de empreendedor. Essa é a grande sacada, né? Então, no cerne desse debate, eu vou fechar, nada, só isso. E a gente tem que olhar os PLs, os projetos que estão tentando regular a uberização, porque eles estão tentando legalizar isso, né? A distinção entre o que é hora produtiva e o que não é. E aí você vai jogar para o trabalhador todos os custos, os riscos e o peso daquele momento em que ele não foi usado como força de trabalho, mas ele estava disponível para a empresa, né? Esse é o nó da uberização, é você transformar as pessoas em trabalhadores sob demanda. JR, eu tenho... Primeiro eu quero ler 2 comentários que chegaram aqui, e aí eu te pedi uma breve análise do que eles estão dizendo. O Justaprank, ele diz o seguinte, que a questão dos entregadores é que muitos deles se acham empresários. E o Douglas DJ, ele pede para você comentar como é que é quando um entregador sofre um acidente na rua. Certo, vou começar pela última. Certo. A gente não tem respaldo. É inacreditável quando você sofre um acidente e a empresa fica sabendo que você não vai concluir a entrega e ela pergunta para você se o pedido está inteiro. Por quê? Para mandar outro trabalhador Então, quando recolher. você sofre um acidente, a empresa te pergunta se... Existe essa questão, como está o produto? Nossa. E aí a pessoa... Ou seja, se o lanche, o almoço ali está inteiro, o outro entregador vai te encontrar. Para retirar isso. Eles falam que tem um seguro de vida, mas o seguro de vida tem muita gente esperando esse seguro de vida, tem muita gente que morreu, tem muita família que está desamparada com tudo isso. Uhum. Então, para nós, realmente o que mais vê nos grupos de WhatsApp são vaquinhas. Então, a gente é autossustentável praticamente, não tem ninguém para olhar por nós. Então, como eu te disse, a precarização do trabalho hoje por aplicativo não nos garante absolutamente nada. Por que a pauta da remuneração é importante? Porque a remuneração está ligada a todas essas questões de segurança, saúde, porque quando você vê um entregador andando numa velocidade acima da média, querendo furar o farol vermelho, parece que ele é inconsequente. Mas o que está pressionando ele é realmente o que ele tem que arcar com as condições financeiras em casa. Porque existe uma demanda, essa demanda tem tempo para ser cumprida, porque a demanda também ela
das 11 mais ou menos às 3 da tarde, então você tem aquele tempo para ganhar aquele dinheiro, e quando você ganha pouco, você tem que fazer mais. Quando você trabalha mais, você se arrisca mais, você corre mais. Então, isso também está ligado na questão da saúde, e isso está precarizando o trabalhador, e pior de tudo é que a gente não tem um seguro de vida. São inúmeros problemas, mas a gente está focando em problemas iniciais e simples de ser resolvido. A gente está falando aqui de algumas formas de resolução para essas questões e eu acho importante trazer, o governo Lula foi eleito e o Luiz Marinho chegou ao Ministério do Trabalho com a promessa do governo de que haveria uma regulamentação da categoria, de que essa profissão seria regulamentada no país. Sim. Há um projeto que está sendo forjado pelo governo, mas que está parado na gaveta na sala do ministro. É isso ainda? Você pode atualizar a gente? É isso, tá parado na sala do ministro, porque eles não sabem o que fazer, porque desde o começo, quando se pegou as lideranças e colocou tudo na mão dos sindicatos e das centrais sindicais, a gente já tinha esse olhar que não ia muito para frente, porque realmente, vamos ser sinceros, o entregador de aplicativo, ele tá aí. Eu não lembro a última vez, desculpa se eu estiver errando aqui, os sindicalistas, que eles organizaram os trabalhadores por aplicativo e fizeram uma greve. Então puxa aí. Então um sindicato que não puxa a greve com a classe trabalhadora não está conectado. Como você vai pôr essas pessoas na mesa de negociação querendo determinar certas situações? E quando a gente lutou para estar nessa mesa de negociação, que eu consegui acompanhar, muitas vezes a gente foi calado. É importante falar isso. Aham. Eu sou de esquerda, eu não tenho problema nenhum em criticar a esquerda, porque quando tá certo, quando tá errado. Eu sou de esquerda, mas a classe trabalhadora tá à frente de qualquer ideal meu. Então, eles erraram nessa condução. Eu estava lá presente. Então, a gente foi calado pelo menos umas 2 audiências sem poder falar. Então, é justo os únicos caras que estão em cima da moto não poder falar e ter que ter a voz só o sindicato e as associações. Tá errado. Certo, isso tá errado. Hoje o principal entrave é esse, então. O entrave é esse, porque agora eles não sabem como que se organiza. O próprio governo não sabe como. O sindicato tem ou não tem? Não tem. Com os quatro rodas, que foram os Ubers, que fizeram um protesto contra o governo, foi exatamente por causa disso também. Entendi. Tinha que colocar os motoristas na mesa para eles sabem o que eles querem. Entendi. Então a gente tem que parar de querer fazer como se fosse o trabalhador fosse uma manada que tivesse que ir pro local que eles querem direcionar. É ao contrário, vocês têm que sentar, ouvir e procurar a solução dentro daquilo que a gente quer e que a gente está propondo. Isso só vai ser possível se colocar os trabalhadores reais na mesa. A gente já mostrou que estamos organizados, estamos na rua, e não vamos ceder para nenhum partido político, para ninguém. A gente está aberto a receber tanto direita, esquerda, centro, desde que eles venham para ser o nosso apoio e entendam as nossas necessidades e dialoguem com a classe trabalhadora e tragam um resultado efetivo. Porque o que a gente está pedindo hoje para as empresas de aplicativos não tem nada demais. É o mínimo do mínimo. A gente não tem direito a nada. Você falou sobre acidente, eu já te falei que não temos um seguro de vida adequado. Então, se eu vou começar a soltar todos os problemas que a gente tem, são muitos. Mas a gente entende que se alongar a pauta, aí fica aquela discussão que não vai para frente. Claro. Então, a gente fixa em 4 pautas que são mais essenciais nesse momento e vamos tentar negociar. Beleza, a gente já volta com esse debate que está muito bom. Queria agradecer o nosso convidado e as nossas convidadas, porque isso aqui está incrível. A gente precisa falar da vida real mesmo. Mas antes eu quero convidar você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, a acessar o nosso boletim aqui do Brasil de Fato, a nossa newsletter. Se você quer saber dos bastidores do nosso podcast, ter acesso a conteúdos exclusivos da nossa produção jornalística, vai lá no nosso site brasildefato.com.br/boletim e lute com a gente, vem fazer comunicação popular junto com o Brasil de Fato. E vamos voltar para a nossa conversa. Eu quero já trazer de volta a Ju aqui para o nosso debate. Ju, uma pergunta simples, porque tudo isso tem a ver com o uso da tecnologia no nosso dia a dia e com o avanço da tecnologia. Na sua opinião, em frente a todo esse debate, essa discussão que a gente está tendo aqui, dá para usar a tecnologia no capitalismo em benefício de trabalhadores ou trabalhadoras? Ou o nosso destino vai ser sempre essa precarização exacerbada da qual a gente está conversando, da qual a gente está falando aqui no nosso podcast? Bom, Nara, primeiro eu queria avisar que eu não consegui ouvir a Lud, então talvez tenha alguma coisa no áudio aqui que para mim não saiu. Depois, se puder arrumar, eu agradeço. Pode deixar. Bom, a tecnologia ela não é neutra, né? A tecnologia não é, em essência, nada, nem boa nem ruim. Depende do tipo de apropriação que se faz. E no capitalismo, né, uma sociedade que os donos do dinheiro são os donos do poder, a tecnologia é frequentemente utilizada como uma forma de aumento da exploração dos trabalhadores.
embora o problema não seja exatamente tecnológico, né? Por exemplo, o problema do Uber não é que existe uma plataforma de intermediação, ou não só isso. O problema é que não há relação jurídica patrão-empregado, ou seja, o problema é que esses trabalhadores não estão cobertos por uma carteira de trabalho, todos os direitos sociais e trabalhistas que estão vinculados na carteira de trabalho. Então, é menos a tecnologia e mais a forma política com que se contribui ou se avança na diluição do contrato de trabalho, né? Como um instrumento tradicional de relação entre patrão e empregado. No caso das entregas de comida, por exemplo, o JR falando, eu fiquei pensando várias coisas. A gente não só tem uma herança varguista, né, no modelo de sindicalismo, mas a gente também tem uma herança de que os direitos sociais, previdenciários e trabalhistas, até hoje são direitos vinculados à carteira de trabalho. E talvez a gente precise pensar que a carteira de trabalho não vai voltar a ser o padrão generalizado das contratações de trabalho. Talvez, inclusive, por contradições que o próprio desenvolvimento capitalista e tecnológico apresenta. Só que estes direitos são importantes. Assim como a saúde já foi um direito vinculado à carteira de trabalho antes de 88 e hoje é um direito universal, talvez a gente tenha que pensar como universalizar direitos para trabalhadores, independentemente de ter um vínculo trabalhista ou não. Por exemplo, por que o FGTS precisa ser uma contribuição sobre cada trabalhador? Por que tem que existir a contribuição previdenciária por trabalhador? Por que as empresas não são taxadas numa parte do seu lucro e o recurso não financia um programa nacional de habitação popular, que todos os trabalhadores têm direito? Por que não se financia a previdência social e a seguridade de forma universal a partir de um percentual do lucro das empresas? Assim, a gente garantiria seguro saúde, seguro acidente, seguro licença maternidade para os trabalhadores, mesmo que eles não tenham vínculo trabalhista, que vai ser muito difícil de provar que tem, né, com o judiciário a serviço do capitalismo dentro dessas empresas. Mas, para finalizar, o JR também trouxe uma coisa interessante. Eles se organizam muito em grupo de WhatsApp. Então, veja, a tecnologia também pode ser usada a nosso favor. Os entregadores não têm um espaço laboral físico como existia no chão de fábrica, mas eles encontram formas de encontro e de mobilização através também de ferramentas digitais. Então, acho que o uso e a subversão que a gente pode fazer com relação a elas também é importante na ousadia e na criatividade. Legal. Lembrar para quem está chegando agora que nós estamos aqui com a participação da professora Ludmila Bilho, que pesquisa os motoboys desde 2010. Está aqui também a economista, professora da UERJ, Juliane Furno, e o JR, uma das lideranças do BREC dessa semana, uma das lideranças da categoria dos entregadores por aplicativo. Ludmila, queria trazê-la para a conversa. Na sua pesquisa, a senhora usa os termos despotismo algorítmico e viração. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses conceitos, o que eles seriam, por gentileza. Tá, legal. O despotismo algorítmico, ele vai tentar nomear essa perda de clareza sobre as regras, né? Então, o que acontece hoje com o trabalhador uberizado? Primeiro, ele é sob demanda. Então, ele está na rua, né? E ele vai ser utilizado quando necessário. E todo o tempo de trabalho, então a gente faz pesquisa e vê que os motoboys, eles estão trabalhando até 18 horas, 7 dias por semana, 6 dias por semana, ninguém trabalha menos de 6 dias por semana, né? E isso tem a ver com o despotismo algorítmico, né? Quando você é reduzido à pura força de trabalho, que vai ser usada como um fator de produção, como que isso está acontecendo? Você está vivenciando no seu trabalho uma informalização das regras. Então, não tem mais clareza sobre o que é tempo de trabalho, o que não é, né? Os riscos e custos são transferidos para você e você não tem mais clareza nem sobre quanto vale
a sua hora de trabalho, né? Quanto que o consumidor pagou lá, quanto chegou, por que que a Uber, um dia minha corrida vale tanto, do colega vale tanto, variou agora, por que que não veio corrida para mim? São métodos de controle sobre o trabalhador, né? Então, você está disponível, mas se você não aceitou aquela corrida que você calculou que não era benéfica para você, você sabe que você é punido informalmente, então eu não te bloqueio, mas eu não te mando mais corrida também, né? Então você vai negociando com a plataforma, mas com regras que não estão acordadas, né? As regras não estão acordadas, elas não estão claras e elas mudam o tempo todo, né? Então, por que essa ideia de despotismo? Por isso, né? Eu, como empresa hoje, eu tenho poder, e aí, por que algorítmico? Porque aí as novas tecnologias têm um papel muito importante, né? Que é o quê? Olha, você consegue mapear e transformar em dados, isso está acontecendo com a nossa vida o tempo todo, né? Tudo que a gente está fazendo, falando, pensando, procurando, se mexendo, tudo está virando dado. E esses dados hoje, eles são administráveis. Além de eu conseguir transformar a sua vida em dado, eu consigo cruzar uma série de variáveis. Então, o iFood sabe que vai chover, ele aumenta, isso é um dado. Ele aumenta o valor da entrega. Ele tem um outro dado. Onde que vai ter demanda? Onde eu vou jogar esses motoboys? Tudo isso são dados, né? Então, o despotismo, ele é isso. Você não tem mais clareza sobre as regras, mas elas estão operando sobre sua vida o tempo todo e te governando, né? Mas você não tem mais como negociar com elas e nem saber, elas vão mudar. O que está posto hoje vai mudar, amanhã vai virar outra coisa, né? E a tecnologia, ela possibilita esse tipo de gerenciamento hoje do trabalhador. E você traz também esse conceito de viração, e eu acho que esse conceito a gente consegue trazer a conversa aqui para o Jota também, porque ele fala muito sobre essa autogestão permanente para garantir a sobrevivência, que é um cenário muito típico das nossas periferias, da vida da nossa massa trabalhadora, não só das nossas periferias, dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. E, enfim, esse conceito se manifesta de uma maneira muito extrema, né, nesse trabalho que a gente chama de trabalho uberizado, né, nessa instabilidade, essa necessidade de se virar. E aí, frente a isso, Jota, vocês tinham na cabeça aí a possibilidade de criação de um app próprio da categoria. Como é que tá essa... Porque isso não deixa de ser uma resposta também a essa precarização, a tomada desse meio de produção, digamos assim, de certa forma, né, Igor? Como é que tá essa conversa? Existe? Já existiu, hoje bem menos, porque, infelizmente, o iFood, ele se tornou uma empresa tão grande que ele esmaga todos os seus concorrentes. Ou seja, para aparecer um concorrente do iFood e conseguir tomar essas demandas, é muito difícil. A criação de uma plataforma independente dos trabalhadores requer um estudo, requer um investimento pesado também que a gente não tem. A gente precisaria do poder público. Mas como foi falado aqui, eu queria apontar uma coisa muito importante para vocês terem uma ideia. Acabaram de falar aqui da transparência algorítmica que não tem. Esse é um outro problema muito sério e grave que a gente precisa solucionar. Então, veja quantos problemas a gente se encontra que deveria ser solucionado. Então, tudo isso atrapalha até a nossa autogestão. Nós somos autônomos? Não, nós não somos totalmente autônomos. Somos trabalhadores e que estamos vinculados a uma empresa privada, né? Autônomos pode ter acesso ao seu cliente, dar seu preço e saber a hora que você vai querer exatamente trabalhar. Não temos isso, então não somos autônomos, prestamos serviço, então é importante que o poder público olhe por esse lado, é importante que o poder público também entenda que a tecnologia chegou e ela não vai retroceder, ela vai avançar, e se a gente não dominar essa tecnologia, se a gente não investir nisso, nos próximos anos vamos ficar para trás independente de daqueles que detêm a tecnologia. Isso é muito importante, a gente entender que para deter a tecnologia, para criar um aplicativo próprio, a gente precisa dominar a tecnologia. Não ignorar como a gente ignora. Ou querem voltar ao modelo de trabalho que era antes. Então, realmente, para conseguir um aplicativo independente dos trabalhadores, não é algo impossível. Mas nesse momento não está em questão, porque realmente hoje temos uma gigante que faz o que quer no nosso país, manda e desmanda. Porque realmente
em 10 anos, com toda a exploração, com todos os acidentes que acontecem, eu não vi um poder público peitar essas empresas de aplicativo. Tá na hora. JR, assim, eu tô no compromisso com a minha diretora aqui que o programa tá acabando. Tá. Infelizmente que o papo tá maravilhoso. Demais. Eu tô no Tá. compromisso com ela que essa resposta vai ser muito rápida. Tá. Eu só queria saber o seguinte, o break foi expressivo, Pô. tá? Nós tivemos, a Gabriela Moncal levantou, quem quiser veja no Brasil de Fato, alguns estabelecimentos comerciais relataram 100% de impacto, ou seja, Sim. nenhum entregador foi trabalhar. Sim. Qual é o próximo passo de vocês? Exatamente. O próximo passo agora é uma nova break, um novo break. Pra quando? Não temos a data ainda, porque a gente Certo. estamos em reunião com o Comando Nacional Tá. para unificar tudo isso aí. Então, um recado que eu dou para as empresas de aplicativo é que pensem bem no que vocês vão fazer, porque a gente está se organizando e agora vai ser pior. E a gente não vai parar enquanto não atingir o nosso objetivo, porque a gente entendeu que a categoria está revoltada com o que vem acontecendo e a gente já está aprendendo a se organizar e eles pagaram para ver e aconteceu, porque eles sabiam há um mês atrás que essas pautas já estavam na mesa deles. Quando a gente chegou lá no dia do break, eles não tinham resposta nenhuma para dar para nós. Então eles pagaram para ver. Pagaram o preço e pagaram caro pelo preço. Embora eles querem falar que não teve prejuízo. Mas agora vai ser pior. E dessa vez a gente vai intensificar mais. Então eles têm esse tempo, esse curto tempo, para pensar se vão aceitar as nossas demandas ou não. É isso. Gente, luta popular não tem volta. Não adianta ficar em silêncio, não adianta fingir que nada aconteceu. Os trabalhadores e trabalhadoras estão nas ruas. Nós temos mais de um século de luta por direito de trabalhadores e trabalhadoras no mundo e não dá para fingir que não vai acontecer nada porque uma nova categoria foi criada com novas relações de trabalho. É claro que as pessoas vão se organizar. JR, vou te chamar para um desafio agora, enquanto as nossas convidadas falam. Todo finalzinho de programa, a gente traz uma recomendação, uma dica cultural dos nossos convidados e convidadas. Então eu vou conversar com a Ludmila e com a Ju para saber o que elas trouxeram. Enquanto isso, se você puder, vai pensando em alguma coisa. Pode Filme, ser música, filme, livro. série, novela, o que você quiser. Tá. E aí eu volto contigo no final. Mas eu vou falar agora com a Ju, nossa querida comentarista, que depois de tanto tempo voltou aqui conosco. Ju Furno, o que é que você trouxe de dica cultural para quem está com a gente hoje no podcast 3x4? Olha, eu já tinha mandado a minha indicação para a Letícia, que é um livro que eu gostei muito, foi a leitura mais legal que eu fiz no ano de 2025, que chama Três. É a história de 3 amigos de infância que se encontram quando estão na escola e depois se reencontram, depois de anos sem se falar, quando eles já têm 41 anos. E tem um personagem narrador, que é uma pessoa estranha, a gente fica pensando o que tem a ver com a história. Mas, se me permitem fazer outra dica, porque eu pensei agora só... Rapidinho dá. Eu queria indicar um filme chamado Eu, Daniel Blake, que é um filme que mostra esse processo de precarização, tanto dos direitos da Seguridade Social quanto do trabalho, porque tem cenas que mostram essa jornada 0 hora, né, o trabalho sob demanda, quando tem, quando não tem, num centro do capitalismo, né, numa experiência exitosa de estado de bem-estar social que é a Inglaterra. Então, para entender esse processo de transformação do capitalismo e de avanço dos direitos sociais do trabalho, do Estado como provedor de serviços universais, esse filme, olha, sensacional. Triste, viu, Nara Perfeita Lacerda? É bom as É. pessoas saberem em casa que Mas dá é uma uma tristezinha no recomendação coração esse filme. perfeita. Maravilhoso. Ludmila, o que você traz pra gente? E complementando aí com a Ju, teve o Ainda Estou Aqui, né, do Ken Loach, que aí é a uberização mesmo, que é um desdobramento do Eu, Daniel Blake, né, um filme um pouquinho Sim. mais recente. E também, não foi a dica que eu dei, mas se as pessoas quiserem ver a história dos motoboys já pré-uberização, tem 2 filmes muito bons, um que chama 12 Trabalhos e um que chama Motoboys Vida Louca. É muito legal para você ver de perto. E eu recomendei o filme do Wim Wenders, Dias Perfeitos, que eu acho que é um filme muito lindo, que faz a gente ver a vida cotidiana e ver a relação
de um trabalhador com o seu próprio trabalho que está para muito além, né, dos ganhos. Um motoboy, ele tem amor no que ele faz, a gente tem amor no que a gente faz, né? Não é só um meio de sobrevivência. E eu acho que esse trabalho, a história de um trabalhador que limpa banheiros públicos, né, no Japão, e é muito lindo. Eu acho que é muito lindo, vale a pena, bota a gente em outra temporalidade, outra relação com o trabalho, com a nossa vida, enfim, fica aí a recomendação. Obrigada demais, Juliane. Obrigada demais a Ludmila. Gente, com as recomendações da Juliane e da Ludmila, dá para maratonar no fim de semana e continuar esse debate. Ai, fiquei até emocionada, porque esse filme é lindo demais mesmo. Os Dias Perfeitos, né? É perfeito, é muito bom. É. JR, trouxe alguma coisa? Conseguiu pensar Eu rapidinho? pensei rápido aqui. Eu sei que não tem muito a ver com o nosso tema, mas tem a ver também, porque se você pegar o título, é uma minissérie na Netflix chamado Olhos que Condenam. Pare de condenar os trabalhadores e ter esse olhar que todo trabalhador é marginalizado. Então, eu indico essa série muito, muito importante e indico o meu futuro documentário que já está pronto, que vai logo ao ar, se Deus quiser, que conta a história de 3 pessoas da periferia que parece que é a minha história, mas não é a minha história, mas fala sobre a cultura, como a cultura pode salvar vidas, fala também sobre como se organizar na luta de classe na questão dos entregadores e sobre a falsa meritocracia que existe. Já tem um nome? Desconstrução. Desconstrução. Você já tem alguma ideia de onde ele vai ser lançado? Estou estudando, estou buscando parcerias para fazer com que isso aconteça, feito de modo totalmente independente, de muito boa qualidade, inclusive, com atores que eu consegui da própria comunidade. E aí essas 3 histórias para destruir algumas narrativas que a direita neoliberal vem trazendo. Então, logo mais aí, Desconstrução vai ter a história de um motoboy aí que se organiza na classe trabalhadora, de uma jovem que sonha em se formar em medicina. E também a outra história que conta, que eu esqueci, mano. É muita coisa. Mas enfim, Desconstrução. Organizar um break desse tamanho essa semana. Eu tô com muita coisa na cabeça, cara. Né, Jota? A semana foi longa. Olha só, gente, a gente teve aqui hoje com muita honra com o JR Freitas da Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativos. Obrigada demais pela presença, companheiro. Valeu demais. Obrigado. Eu que agradeço o convite a todos vocês, ao Brasil de Fato. Tamo junto. Contem comigo aí, que tô aberto aí para novos convites. Valeu. Ludmila Abílio, professora, colaboradora da Unicamp, lá do nosso querido IFISH. Obrigada por ter trazido seu conhecimento aqui pra gente. Valeu demais, Ludmila. Eu que agradeço. Obrigada. E Juliane Furno, professora de Economia da UERJ e nossa comentarista fixa aqui no 3x4. A gente está te esperando daqui a algumas semaninhas de volta, Ju. Obrigada, viu? Que bom que você retornou. Estávamos com saudade. Um abração. Eu que agradeço, satisfação gravar esse programa e espero reencontrá-los em breve. É isso, a gente chegou ao fim deste episódio. Hoje eu não vou me esquecer de algo muito importante. Me despedir do meu companheiro de bancada, Igor Carvalho. Valeu, gente. Valeu, Ludmila. Valeu, Ju. JR, satisfação de conhecer. Boa. E, Nara, bora que semana que vem estamos de volta. A gente não se despede, porque a gente continua depois lá na redação trabalhando juntos, viu, gente? Então é por isso. Gera até estranhamento se despedir, né? Mas é isso, continue acompanhando a nossa cobertura desse assunto, de todos os assuntos da conjuntura do Brasil e do mundo no brasildefato.com.br. A gente espera você no nosso site para continuar fazendo luta e comunicação popular. Semana que vem tem mais podcast 3x4. Fabinho, vamos para os créditos. 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. Produção, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Fábio Balbine. Operação do switcher da nossa sala de controle, Guilherme Kobayashi. Identidade visual, Rafael Canoba. No Brasil de Fato, coordenação de redes sociais, Rafaela Cury. Coordenação de rádio e TV, Moniz e Ravena. E direção executiva de Nina Fidelis. Semana que vem tem mais 3x4 e a gente vai estar esperando você. Até lá!